Muito bom ter vocês, alunos, aqui no curso de bacharel em teologia na Academia de Pregadores. Eu sou a sua professora, meu nome é doutora Naira Pedrini, eu sou sua professora do assunto tipologia. Alguns já podem me conhecer, podem ter sido meus alunos no curso médio de teologia, onde eu fui professora de Pentateuco. Ou você pode ter feito algum curso avulso, gestão emocional, nomes de Deus e outros cursos avulsos que eu ministrei aqui na Academia de Pregadores. Mas agora você está rumo a um desafio, você deu um passo que você vai até o fim nesse passo de ser bacharel em teologia. E onde você vai mergulhar em segredos, vai mergulhar em profundidade. E eu gosto muito do livro de Jó. E o livro de Jó, no capítulo 28, diz que a sabedoria é como você mergulhar, é como você ir para as profundezas da terra, longe da vista de transeuntes, para trazer à luz aquilo que ninguém via, para trazer tesouros. Essa é a sabedoria. A palavra é a sabedoria. E tipologia traz à luz esta sabedoria divina. O que é tipologia? Porque o teu primeiro assunto neste curso de tipologia, nesta matéria, a tua primeira aula vai ser o conceito de tipologia. O que é tipologia? Tipologia é uma ferramenta interpretativa das Sagradas Escrituras. Quando você entender direitinho, e você vai entender nesse assunto, você vai conseguir interpretar melhor as Sagradas Escrituras. Você vai ver que Deus deixou para você uma palavra que ela começa, tem toda uma continuidade. O Antigo Testamento não foi desativado porque Jesus veio e cumpriu tudo que estava no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem códigos de conduta, tem todas as figuras, tem toda a tipologia que anunciou muitas coisas que já se cumpriram, mas também anunciou muitas coisas que ainda vão se cumprir. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se complementam. Não tem como você dizer que você vai olhar só o Novo Testamento. O Antigo Testamento é o teu norte, é a ponta para tudo o que aconteceu no Novo Testamento. O Novo Testamento é cumprimento. Então, tipologia, ela é, como eu coloquei aqui para você, é um estudo de figuras, é um estudo de símbolos. Eu tenho certeza que você vai ficar com o teu coração acelerado ao entender essas figuras, ao entender estes símbolos, e nós vamos daqui a pouquinho já abrir a palavra para entendermos. Como não se encantar com o livro de Ruth, aonde nós temos o que você vai entender, o que é tipo, o que é antitipo, e aonde nós temos um tipo de Jesus que é Boaz, o resgatador, e você tem o cumprimento deste tipo no Novo Testamento, que é Jesus, quando ele veio e se tornou o nosso resgatador. Mas eu só adiantei um pouquinho, só para o teu coração dar uma acelerada, para você entender que este assunto é encantador. E também a tipologia, ela traz uma relação, exatamente o que eu estou falando, ela traz essa relação, faz sentido o Antigo Testamento com o Novo Testamento, quando você entende este assunto. Tem um autor, e o nome dela, uma autora, Ada Habershon. Ela disse que Jesus ele usou tipologia para explicar, para se revelar. E isso ela disse em Lucas capítulo 24. Sim, Jesus tinha acabado de ressuscitar e ele foi caminhar com os seus discípulos. E quando ele caminhou com 2 dos seus discípulos que estavam desanimados a caminho na estrada de Emaús, ele começou, está escrito que ele começou a explicar para eles aonde estava anunciado sobre ele,
sobre as profecias que iriam se cumprir. E ali está escrito que ele discorreu o Antigo Testamento todo para aqueles homens. Agora, eu fico imaginando, é bom a gente imaginar o que será que Jesus, porque Lucas 24 não fala exatamente o que Jesus falou para aqueles discípulos. Vamos abrir Lucas 24 para a gente ver. Então, foi Ada Habershon que falou isso. Vamos ler Lucas 24 juntos. E assim vamos caminhar pela imaginação. O que é que você acha que Jesus falou para elas sobre as figuras, sobre os tipos que estavam no Antigo Testamento e que ele veio e cumpriu? Então, em Lucas capítulo 24, ele diz o seguinte para aqueles discípulos na estrada de Emaús. Ele disse o seguinte, ele disse... no versículo 23, ele começa a dizer, é antes. E no versículo 19, ele lhes perguntou, quais são, né? Porque eu vou começar no 17 para fazer sentido para você. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos e responderam dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram com exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Presta atenção no versículo 25. Tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Agora, ressalta, grifa na tua Bíblia o que está escrito no versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Gente, só isso aqui, ele poderia ter dito desde Adão, ele disse Moisés, mas a gente pode dizer que ele está dizendo desde Moisés. Bom, Pentateuco é Moisés, quem escreveu foi Moisés. Então, o que Jesus discorreu para os discípulos? Ele pode ter dito, olha, eu sou o cordeiro, o animal que Deus Pai desceu ali no Éden e matou um animal para cobrir Adão e Eva. Eu sou aquele que te protege, eu sou aquele animal morto é um tipo, é tipologia, é um tipo, é uma figura, é uma sombra do que eu viria fazer. Então, Adão e Eva foram cobertos, justificados, protegidos pela pele daquele animal. Ele poderia continuar dizendo, olha, eu fui para Abraão eu me revelei como o cordeiro no lugar de Isaque. Então, aquele cordeiro que Abraão levantou os olhos e viu, era um tipo do cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo. Então, Isaque não precisou ser resgatado. Talvez depois, porque aqui você viu, não, só diz que Jesus discorreu o Antigo Testamento todo. Se não precisássemos que o Antigo Testamento nos trouxesse todos esses tesouros, Jesus diria, agora eu cheguei, vocês não precisam mais nem ler o Antigo Testamento. Não, Jesus foi trazer, olha, tem tesouro no Antigo Testamento. Eu já estava lá, já estava anunciado.
teve muita tipologia no Antigo Testamento. Jesus pode ter dito para eles, para aqueles discípulos, olha, eu era aquele sangue no umbral da porta de cada casa na saída do Egito, era o meu sangue, ali é a tipologia, apontava, é uma figura do meu sangue que seria derramado e protegeria pessoas e famílias, e seria o resgate de todos vocês. Ele pode ter dito, eu era a rocha ferida, a rocha viva que deu água para eles o tempo todo, por 40 anos no deserto. Eu era o pão vivo, o maná era um tipo, anunciava o pão vivo que desceria dos céus, que sou eu. E ele poderia, mas está falando que foram todos os profetas. Eu estou aqui só em Pentateuco. E eu diria muito mais sobre Pentateuco, tabernáculo, nós vamos estudar isso. Mas ele, como está escrito que ele discorreu por todos os profetas, ele poderia ter dito, eu sou aquele que Isaías anunciou, e ele poderia ir por todos. Ele poderia dizer, olha, no livro de Ruth, como eu já disse para vocês, eu era Boaz, o resgatador. Boaz é o antitipo, Boaz é o tipo, eu sou o antitipo. Não fique confuso com isso, porque daqui a pouquinho a gente entra. Agora é só o conceito de tipologia. Então, tipologia, o que é? Você já viu, é a relação, é o link, é o que traz o link entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tipologia são figuras, são sombras que apontam para um cumprimento, porque toda revelação é progressiva. Então, Deus vai falando aos poucos para que a nossa mente, para que a mente do homem fosse preparada para o maior advento da humanidade, que é Jesus, o nosso resgatador, vindo na plenitude do tempo. E aqui também outra coisa que eu poderia dizer sobre tipologia, o conceito de tipologia, ela traz a realidade, ela traz a relação entre a realidade espiritual. Deus usa situações terrenas para que a gente possa entender realidades espirituais que, se Ele não nos ajudasse com essas situações terrenas, nós teríamos dificuldade de entender. Por isso que quando Jesus ele foi falar com Nicodemos, ele usou uma situação terrena, que é o nascimento, para explicar o nascimento mesmo de uma criança, para explicar o nascimento no momento de você nascer de novo, aí espiritualmente. É a mesma coisa quando ele mostra o tabernáculo, ele pediu para Moisés para fazer um tabernáculo modelo do tabernáculo que está no céu. Então, por quê? Porque seria difícil para a gente, se não tivéssemos visto nesse tabernáculo terreno, e que está cheio de tipologia, o tabernáculo terreno, nós teríamos muita dificuldade de entender o tabernáculo celestial. Então, toda relação do terreno, todo exemplo que Deus nos dá, toda figura que Ele nos dá para nos auxiliar, para que a gente entenda grandes verdades espirituais. Esta é uma grande ferramenta. Eu digo para você que o português, as línguas ocidentais todas, nós temos mais facilidade de entender assuntos subjetivos. Já o ouvinte do mundo oriental, a língua, ela precisa de coisas concretas para fazer essa relação entre aquilo que é objetivo e o subjetivo, aquilo que é realidade e aquilo que aponta para a realidade. Então, sempre, por isso que Jesus, esse é um assunto que você vai estudar comigo também, para ensinar alguns conceitos celestiais, algumas verdades celestiais. Ele usou coisas normais do dia a dia, do cotidiano. Ele usou coisas da terra para que a gente pudesse entender assuntos celestiais. E eu queria também dizer para vocês que quando eu falei de Lucas capítulo 24, eu digo para você que, por exemplo, uma tipologia que a gente vê muito forte no livro de Esther, porque os tipos podem ser
pessoas, podem ser situações, vão ser várias coisas que nós vamos estudar. Mas quando a gente vai para o livro de Esther, a gente vê que Amã é um tipo de Satanás. Amã, aquele que veio para matar, usa até a mesma palavra que Jesus vai usar no Novo Testamento, em João capítulo 10, para nos explicar quem é o nosso adversário. É aquele que mata, é aquele que rouba, é aquele que destrói. Quando você vai estudar o livro de Esther, você lê que o decreto de Amã contra o povo de Deus, olha só, contra o povo de Deus, era matar, era roubar e era destruir. Foi quando Mardoqueu, em algumas traduções Mordecai, fala para Esther, você tem que fazer alguma coisa, porque o decreto de Amã é para matar, é para roubar e para destruir. Você está vendo como o Antigo Testamento, ele aponta para aquilo que vai se cumprir. Então, em linhas gerais, tipologia, ela vai sempre te mostrar tudo que está no Antigo Testamento e se cumpre no Novo Testamento. A Bíblia não tem, Jesus é o alfa e o ômega. Não tem como você dissociar. Ele é o começo e ele é o fim. Ele é o Deus de eternidade a eternidade. E se tem um mistério fantástico que ele deixou para nós, é a palavra. E eu sei que você é apaixonado pela palavra, tanto que você prosseguiu no seu objetivo, e você está num curso superior, bacharel em teologia, para entender mais, mergulhar mais na palavra de Deus. Então, eu queria dizer para você que tipologia, ainda no conceito de tipologia, eu quero te dizer que há várias categorias. Então, anota aí quais são as categorias que você pode dividir agora, tipologia, para ficar bem mais claro para você. Nós temos tipos que são pessoas. Pessoas que do Antigo Testamento, elas retratam, elas apontam para pessoas que se cumprem no Novo Testamento. E geralmente é Cristo, porque a tipologia é cristocêntrica, né? É teocêntrica, é cristocêntrica. E então, pessoas que têm a mesma característica de Cristo, que você olha, você fala assim, a vida de José, os irmãos dele tinham inveja dele. Ele é um tipo de Jesus, José. Os irmãos o entregaram para que ele fosse morto, né? E ele não morreu, mas ele teria sido morto. Esse era o plano era matar. E Jesus, o plano também era matar. Os religiosos tinham inveja de Jesus. E eram seus irmãos, porque eram judeus. Era para matar. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Então, o plano deles falhou no sentido que não contavam com o plano de ressuscitar. José, ele morreu, né? Aos olhos de todo mundo morreu. Aos olhos do seu pai, ele morreu. Mas ele estava vivo e, no tempo certo, ele se revelou. Então, você vê que cada detalhe, ele foi traído, ele foi esquecido, tudo que aconteceu com Jesus, nós vemos na vida, quase tudo nós vemos na vida de José. Então, José é um tipo de Jesus. Nós vemos que Adão, ele também aponta, é um tipo. Só que nós vamos ler daqui a pouquinho o versículo que mostra que ele é o primeiro Adão, Jesus é o último Adão. Então, você vê uma relação. Então, tem tipos, categoria número 1, pessoas. Pessoas do Antigo Testamento que apontam. Melquisedeque é uma pessoa. Então, essa pessoa, ela apontava, você vê no livro de Hebreus, a revelação. Quem é Melquisedeque? Ele não tinha genealogia. Ele era o sacerdote, o rei de Salém. Quem é o rei de Salém? Quem é o príncipe da paz? Jesus. Então, nós vemos pessoas. Primeira categoria, pessoas. Segunda categoria, instituições. Que tipo de instituições? As festas. Esse é um assunto que eu sou apaixonada. As festas, estatuto perpétuo de Deus. Quais festas? Tem bastante festas, mas as 3 obrigatórias eram Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Todas elas apontam, são instituições, foram estabelecidas por Deus para que todos entendessem quem
quem seria Jesus. Na Páscoa aponta para Jesus que morreria e ressuscitaria. Em Pentecoste aponta para quem? Para o Espírito Santo, que depois que Jesus ressuscitasse e ascendesse aos céus, ele enviaria o Consolador. E então nós temos Pentecoste. E Tabernáculos, que aponta que foi o momento em que Jesus nasceu, na festa dos tabernáculos, que é o Verbo se fez carne e se revelou ao mundo. Então as 3 festas são instituições que apontam. Outra coisa que nós temos, lugares que são tipos, é tipologia. Jerusalém aponta para Jerusalém celestial, a nova Jerusalém que vai descer, mas nós temos a Jerusalém terrena, aonde tudo aconteceu, aonde Jesus, ele morreu, ressuscitou, vai voltar, vai reinar por 1000 anos. Então Jerusalém é um local. Nós temos objetos, eu estou falando de categorias, né? Objetos como o tabernáculo, o que não falta são objetos que apontam para tudo aquilo que, tipologia de Cristo. O tabernáculo fala de Cristo o tempo todo, cada pecinha do tabernáculo aponta para Cristo. A menorá, Jesus é a luz do mundo. Os pães da proposição, Jesus é o pão que desceu dos céus. O altar do incenso é o Jesus que seria o nosso intercessor. A porta do tabernáculo é Jesus, que é a porta do mundo. E eu ficaria aqui o tempo todo dizendo para você cada pecinha do tabernáculo, que todo o sangue, porque o tabernáculo é falar de sangue, fala o sangue que tinha no altar do sacrifício, o sangue que tinha que ser aspergido na cortina, enfim, o tabernáculo são peças que apontam, que são tipo, né, que apontam para Jesus. Este é o conceito de tipologia. Esta é a parte 1 da tua aula. Mas na aula seguinte, nós ainda continuaremos com o conceito de tipologia. E eu aguardo você na próxima aula.